Olá você, meus queridos telespectadores, um forte abraço. Estamos começando o programa Agreste Rural na sua TV Liberdade, a TV que respeita você. E hoje nós temos um tema gostoso, um tema importantíssimo e você não pode perder, não pode deixar de acompanhar, certo? Hoje nós vamos falar das trevoadas de janeiro, quitada, mas não falta. Isso é um ditado popular. E dentro do ditado popular, a gente vai conversar com um matuto de luxo. É o Cícero da Massaranduba. O homem já foi presidente do bairro de Massaranduba. O homem já faz parte da instituição Morro Santo da Massaranduba. O homem também é líder comunitário, sindicalista, enfim, entende das coisas da cidade de Arapiraca. E aí vamos falar dessa parte climática, né? Dessa questão das chuvas aqui na região. Eu vou faturar e volto já já. Me aguardem. Pois é, nós estamos de volta para apresentar o programa Agreste Rural na sua TV Liberdade, num oferecimento das óticas Jennifer. 2 lojas aqui na cidade de Arapiraca e uma na cidade de Piaçabuçu. Um abraço aí para todos que fazem a ótica Jennifer. Bom, e como a gente falava, tem até o ditado popular, uma música, isso já na área cultural, do Luiz Gonzaga, né? Sobre a questão das trevoadas de janeiro, que disse, outubro chegou, novembro e dezembro, já estamos em janeiro, aí vai. Cícero da Massaranduba, conforme anunciado, é o nosso matuto de luxo, o menino que nasceu na zona rural, tem raiz ali no bairro Massaranduba. Há pouco tempo era sítio Massaranduba, hoje é um bairro referência do estado de Alagoas, localizado aqui na cidade de Arapiraca. Cícero da Massaranduba, muito bom dia e vamos falar um pouquinho dessas trevoadas, né? Dessas trevoadas, aliás, falando de trevoada, a gente faz lembrar do estado da Bahia, né? As cidades passando situações difíceis. Aí as trevoadas de janeiro, aqui na cidade de Arapiraca. Quais os benefícios e qual também os transtornos que traz? Cícero da Massaranduba. Bom dia, Barbosinha, bom dia, Cabeça Mamão, bom dia, ouvintes desse programa da TV Liberdade, do Agreste Rural. Nós estamos aqui respondendo a sua pergunta em relação às trovoadas de janeiro. Essas trovoadas dando agora, né? Porque ela começou ainda em dezembro, né? Certo. Em janeiro ela tem muitos benefícios. E aqui na nossa região, nesse ano, graças a Deus até agora, não apresentou muita coisa ruim. Apesar de que o Brasil é muito regionalizado, então o próprio Nordeste tem características diferentes, né? Por exemplo, a Bahia é Nordeste, mas eles estão passando por dificuldades sérias, né? Lá na Bahia, muita perda de vida, perda de propriedade, perda de tudo. Então está trazendo muito prejuízo. A única coisa positiva nessa chuva de lá está sendo o Rio São Francisco, que pode estar criando água, que pode ser que o pessoal também ajude nessa questão questão da energia, né? De preço, essa coisa, né? Que eles encontram um discute. Inclusive, dentro dessa linha, abrindo um parênteses aí, dentro dessa linha, há muito tempo a gente vem acompanhando que água abaixo de sua capacidade. Então correto. A água é fundamental nas cabeceiras, é assim? Exatamente. Porque tem as águas das cabeceiras e a água que vai para o mar. Que vai para o mar não é... A gente sabe que o Rio São Francisco mesmo, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E de lá para cá ele vem por concurso de ligando Minas à Bahia, ligando a Bahia a Pernambuco, Alagoas e Sergipe e encerra aqui em Piaçabuçu, né? Na divisa, na foz do São Francisco aqui em Piaçabuçu. Então ele passa por diversas regiões. A nossa chuva aqui não muda muito para o Rio São Francisco. Só muda muito, só cria água no São Francisco com a chuva de lá
da Bahia e de Minas Gerais. Do sul? Do sul. Não, aqui no Nordeste, certo. Ainda no Nordeste, mas só muda para criar água no São Francisco. Para criar água no São Francisco tem que ser a chuva de lá, que a nossa chuva aqui não muda muito a realidade do nível do São Francisco. Então, isso quer dizer que essa chuva pode trazer uma grande benéfica para os brasileiros, para nós brasileiros, porque a verdade, quando aumenta a taxa de iluminação, quando aumenta a energia, segundo eles, é em decorrência também dessa questão, dessa escassez, dessa questão desse reservatório está abaixo da capacidade. Então, pode trazer uma grande benéfica para todos nós brasileiros com relação à energia elétrica. É, porque de qualquer maneira eles utilizam umas bandeiras, né? Bandeira branca, amarela, vermelha. E aí a vermelha é alerta. A pior de todas é a vermelha. Cada vez mais é para aumentar os preços. À medida que o rio baixa o nível de água, eles vão mudando a bandeira para o pessoal economizar menos energia e aumentando o valor do quilowatt. Então a gente acaba pagando a conta. De qualquer maneira, isso é uma maneira como eles verem de evitar que o pessoal gaste menos, economize, e a gente acaba pagando a conta, né? E nessa mesma situação, tendo água no São Francisco, o nível normal, a gente está livre dessas bandeiras. Então, agora me diz uma coisa, Cícero. Essas trevoadas, vamos falar daqui da cidade de Arapiraca, essa questão com essas chuvas, é bom para os agricultores? É bom, Barbosinha. É bom. Nossa região aqui, nós estamos no agreste do estado, né? Mas eu acredito que o estado todinho é beneficiado. Mas vou falar especificamente aqui do agreste. Aqui é uma cidade que ela tem um poder de produzir diversos tipos, uma diversidade muito grande de cultura aqui em Arapiraca. Nós levamos muito tempo aqui com a monocultura do fumo. E aí, com exaustão da monocultura do fumo, se criou o cordão, o cinturão verde, né, das hortaliças, ali das Batingas, aquela região ali. E aqui em Arapiraca, uma das coisas que é antiquíssimo a produção de mandioca. Mandioca. E isso, de qualquer maneira, garante o trabalho do pessoal no verão. E essa chuva da agora, com certeza, melhora. Se não chover, sabe, cabeça, no verão, a mandioca a gente planta geralmente no inverno, no mês de junho, maio, junho, a mandioca. Ela demora uns 3 meses para poder ela crescer um pouquinho. Quando ela cresce, pega o verão. Então ela vai enfrentar só sol. Se chover em dezembro, janeiro, aí ela recupera para se preparar para o outro inverno, já que ela tem um ciclo de 1 ano e 7 meses a 2 anos. Aí ela tem, um ciclo de 1 ano e 7 meses a 2 anos, então ele leva a primeira chuva, na segunda chuva, a complementação é essa chuva de agora que está dando. Quem tem mandioca, ela está pequena, mas vai crescer muito com essa chuva. E aí quando bate o inverno, aí ela se consolida com a produção. Se está inserida no meio, aí falando de mandioca, a gente faz se lembrar de macaxeira. E macaxeira, aqui essa região de Arapiraca, ela contribui para levar a macaxeira, né? Levar como é que diz? Aquela raiz até os lares arapiraquenses e até para fora da cidade. Então Arapiraca tem um plantio forte também de macaxeira, é assim? Tem muito plantio, inclusive agora, Barbosinha, eu estava vendo um programa novo do Banco do Nordeste, né? Se posso falar. É o Prodeter, que esse programa está consolidando, escolher uma lavoura para ser trabalhada, e essa lavoura foi a mandioca, em Arapiraca. Está sendo um trabalho muito bem feito. Um estudo vai ser selecionado pessoas para botar num grupo, e nesse meio foi criado também um consórcio que tem diversas cidades, como Feira Grande, essa cidade aqui do Agreste, quase todas estão no meio desse Prodeter, que ele é regional. E tem o setor aqui de Arapiraca, que então o Banco Nordeste está se empenhando nisso aí. E o alvo, a decisão é a macaxeira e a mandioca industrial. Cícero, me diz uma coisa. Aí nessa questão aí, esses agricultores
vão ter que se enquadrar dentro dos requisitos, dentro das determinações técnicas que está dentro desse projeto. Existe financiamento para esse plantio da macaxeira e o plantio da mandioca? Nós a gente tem o Pronaf, que de qualquer maneira é um programa muito bom. Muitas vezes ele é desviado, não é utilizado da forma certa. E o agricultor aqui tem uma deficiência na questão, muitas vezes, atraso na liberação de recursos. Então, por quê? Porque a agricultura ela tem prazo para tudo. O prazo é dela, não é a gente que cria, o prazo é dela. Se você não plantar naquele tempo, você perde. Então a gente já tem discutido muito isso, que muitas vezes um produtor pega juro emprestado, pega dinheiro emprestado a juro alto e paga mais fácil do que pegar com juro barato no banco, só que o banco, quando libera, é tarde, muitas vezes não dá mais para ele fazer a produção que dá. Ele acaba plantando tarde e não conseguindo pagar a conta. Inclusive isso. E aí gera a inadimplência, que tanto se fala nisso aí, né? A gente tem visto muito acontecer esse fato, e a gente tem sempre batido nessa tecla em programa de rádio. Inclusive você já participou de discussões com a gente em programa de rádio, programa Agreste Rural. A gente precisa dos nossos representantes, os senhores vereadores, senhores prefeitos, governadores, deputado estadual e deputado federal, para que possa agilizar aqueles que têm o poder maior, vamos dizer assim, digamos que seja os nossos deputados federais e digamos que os nossos legisladores, senadores, para que esse recurso possa chegar na hora certa, no momento certo, porque as pessoas, quando vai contrariar o empréstimo na questão de um terceiro, de um agiota, como se chama, e não pega no banco os juros menores, por quê? Justamente como o Famocício falou. Quando esse financiamento vem chegar, digamos que seja para a gente no ditado popular, no final do inverno. Então, existe uma questão de uma visão lógica de não ter uma produtividade legal. A redução da produtividade é legal. Então, os nossos representantes devem trabalhar para que o recurso chegue na hora certa, no momento certo, para esse investimento. É assim, Cícero? É assim, Barbosinha. Olha, veja bem, para nós discutirmos a questão da agricultura, nós temos alguns níveis para ser trabalhado. A agricultura do agronegócio, né, que é o grande produtor. O latifundiário, que é bom a gente deixar uma coisa bem clara, que existe aquele latifundiário que compra terra só para especulação de preço, existe aquele latifundiário que é produtor. Então aquele ali é benéfico à sociedade. Aquele que compra terra só para especular preço, esse aí não está sendo bem só para ele. Né? Exatamente. Agora, aquele que pega que produz, mesmo sendo latifundiário, ele produz e ele vende, ele é muito útil, que ele gera emprego, ele gera renda. Só que tem uma coisa, o grande agricultor, ele tem como tecnificar a sua produção. Ele tem condição de manter agrônomos, técnicos, profissionais nas áreas que ele definir e fazer uma produtividade boa e com um preço, como a gente trabalha em escala, de qualquer maneira, quem produz em escala tem condição de vender mais barato. Veja bem, nesse caso vem o agricultor pequeno, familiar, chamado agricultor familiar. Esse é um caso sério, porque ele não tem condição, a assistência técnica ela é precária. Por mais que os nossos governos digam que tem, não tem, a verdade é essa. A gente vê técnico que faz um projeto agrícola, leva a pessoa até o banco, tira o financiamento e a partir daí muitas vezes ele vai uma vez na propriedade e pronto. Isso não é assistência técnica, não tem o acompanhamento, não. Né? Não tem. E muitos falham nesse campo, nesse lado, né? Aí o cara não tem, aqui a gente não tem máquina, tem as máquinas da prefeitura que nem sempre chegam na hora certa. E aí, na verdade, cada vez mais dá para se pensar que a agricultura, nesse país, Barbosinha, sempre a agricultura ela é colocada em segundo plano, apesar da gente saber que saúde, educação e agricultura é o tripé que carrega esse país nas costas. Só que você não tem saúde sem comer. E você também não tem educação sem comer. Então, se você pensar direitinho, esses três segmentos são intrinsecamente ligados um ao outro, né? Se você deixar a agricultura sozinha, e a agricultura familiar ela é responsável por 70% das coisas que vêm para a mesa do brasileiro e 70% dos empregos. Então, porque o grande faz na base da máquina. Então, não precisa muito, a mão de obra dele é menor. Agora, a mão de obra do pequeno é tudo braçal, ele não tem como tecnificar, então ele paga um preço muito caro e as coisas dele acabam sendo mais caras do que
as coisas do grande, porque ele tem como produzir em escala. Cícero da Massaranduba, a gente já falou da questão da mandioca, agora vamos falar também de um feito que é importante, principalmente aqui na região de Arapiraca. É uma terra fértil apropriada para isso. O plantio do inhame. Realmente, assim, o inhame se planta no inverno, no mês de maio, mês de junho, alguma coisa. Qual é o período apropriado mais para uma boa colheita do inhame? Geralmente, Barbosinha, o inhame aqui sempre se planta de fevereiro para março, é um tempo certo de plantar inhame aqui. Só que para isso essas trovoadas é de fundamental importância na produção do inhame, na plantação do inhame. Se não chover, ou a pessoa tem condição de fazer irrigação e plantar irrigado, ou ele não planta. E se ele plantar tarde, ele perde. O inhame ele é criterioso nesse ponto, né? Ele não Mas pode... mês de janeiro já tem alguém que planta inhame ou não? Ou só fevereiro e março? Quem planta irrigado. Quem certo. Planta irrigado planta em janeiro. Mas se der uma trevoada, assim, começa a trevoada que agora no início começou, já começa o povo se assanhar no estado bem popular. Sim, porque tem a questão do preparo de solo, né? Ele tem que cuidar em preparar o solo e aí no final de janeiro ele já está plantando já. Certo. Pode acontecer isso. Está preparando o terreno agora. Preparar o terreno, Tem outra coisa aqui, Barbosinha, que você não perguntou, mas tem que lembrar. Nós temos aqui o carro-chefe de Arapiraca, sempre foi o fumo, né? Fumo. Ele deixou de ser a monocultura, mas ainda é uma das respostas grandes em Arapiraca. Ninguém se engane com isso, não. Ainda digo que fumo ainda dura aí seus 30, 40 anos aqui em Arapiraca. Ninguém tem a dúvida disso, não. E como o grande deixou de produzir fumo, o pequeno que planta, muitas vezes ele tem lucro. Agora, uma atividade que requer muita mão de obra. E como a gente não tem mais essa disponibilidade de mão de obra no campo, todos que estão plantando estão tendo dificuldade com a mão de obra, né? O campo está muito difícil de ter gente, enquanto o povo está desempregado na cidade, no campo não tem gente para trabalhar. Me diga uma coisa, essa questão desses programas sociais que os trabalhadores estão inseridos, envolvidos, todo mês tem aquela ajuda, tem tirado muita gente da roça ou não tem nada a ver? Olha, o pessoal culpa muito isso, sabe, Barbosinha? Mas eu não vejo muito por esse lado, não. Eu vejo mais o seguinte, quando você olha esses programas sociais, por exemplo, esses Bolsa Família, que hoje mudou o nome, e tantos outros aí, você vê que eles vêm com os pré-requisitos que para você se enquadrar nele, por exemplo, do Bolsa Família, você tem que ter um rendimento aí da família, da casa, que antes eu não sei os dados hoje principal, mas era 154 ou 152 reais por mês por pessoa. Então, quando uma casa, levantamentos sociais, era feito que a pessoa, a renda média da família dava naquele valor, ele se enquadrava no Bolsa Família. Caso contrário, não podia. Então, uma pessoa que tem dentro da sua casa, dividindo por número de pessoas 154 reais, essa pessoa não vive bem. Então, precisa desse programa social. Tá entendendo? Então muita gente coloca como ser o culpado do povo não querer trabalhar e coloca como culpado, mas não é isso não, de jeito nenhum, não acredito de jeito nenhum nesse ponto. O que tem é desequilíbrio, o que tem também, Barbosinha, é que a gente tem um problema da sucessão rural, os filhos de agricultor não querem mais estar na roça, por conta de ver os pais passando dificuldade, então ele faz um jardim infantil vivendo no campo, faz um ensino primário, ensino fundamental, e depois ele vai arrumar um empreguinho de salário mínimo, onde ele chegar a encontrar, e deixa o pai sozinho lá no campo. Então, cada vez mais vai exaurindo o campo, não tem ninguém para produzir. Então ele se manda para algum lugar, que é muito triste quando eu vejo um filho da nossa cidade ter que sair para outra cidade para arrumar o que comer. Eu fico muito triste disso, sabe, Babão? Eu tenho certeza que precisa que os nossos representantes pensem nisso. Só que esse pessoal, sabe, Barbosinha, por mais tem as exceções, mas a grande maioria ele está pensando no melhor, quanto pior, melhor. Porque se um cidadão tiver saúde boa, for na unidade de saúde, tiver exame, tiver remédio, tiver médico, tiver tudo, se tiver na escola, boa escola, tiver hospital, bem, você não precisa estar vendendo um voto por 50 nem 100 contos, se vez dizer que se vende, né? Não é isso? Aquela questão do carro-pipa também, né? Pronto, aí o coitado tá ali, não tem mais o que fazer, tem que apelar para tudo. E os caras que estão lá no comando, que sabem que se resolver aquele problema ele perde aquele tipo de cliente, então é preferível deixar ali só vivo, que ele vive ele vota.
Tá entendendo? Isso é a minha opinião. Eu não estou falando em nome de ninguém, estou falando no meu nome. São as minhas observações. E você sabe disso, você já passou por algumas experiências que sabe disso, como é concorrer à eleição sem dinheiro. Cícero, agora me diz uma coisa. Fala com a gente sobre a questão. A gente falou dessas trevoadas, você já falou do fumo, que é mais na frente, o plantio do fumo. Tem aquele período também, que é de maio a junho, né? Maio a junho é o período do fumo. E o plantio do feijão, a data certa para que possa ter uma boa produção? O feijão também, aqui em Arapiraca, tem um problemazinho que... Tanto é que nós não temos característica de plantar muito feijão. Nós não temos característica de plantar muito feijão. Aqui em Arapiraca não se planta, porque quando chega no mês de abril, tempo certo de se plantar, ele dá uma produtividade boa, excelente para concorrer com qualquer lugar. Só que quando for no inverno, junho, julho, é quando o feijão está maduro. Ele, para tirar o feijão maduro e seco, ele perde o feijão. Porque ele perde com a friagem, com a chuva. O ganho e perca. Exatamente. Então, se ele deixar para plantar esse feijão lá do mês de maio para junho, ele planta e ele tira, mas o feijão não dá mais bom aqui em Arapiraca. Sempre ele cai muita produção, ele engruja, sabe? Ele engilha, em outras palavras, e não produz que presta. Então, nós temos essa deficiência numa cidade bem apropriada para plantar feijão. A não sei que os homens estudem outra semente que aguente isso. Pois é. Então, Cícero, para a gente fechar, você só rapidinho aí, a gente falar sobre a questão do milho. O milho, como é que é o milho? Milho é uma produção boa, né? Geralmente pode ser plantado de maio para junho. O milho é excelente. Agora, a única deficiência de milho, nós temos terra produtiva, para você ter uma ideia. A Embrapa, juntamente até com um companheiro nosso aqui, daqui de Arapiraca, que fez um trabalho na Embrapa sobre milho, e a gente chegou a produzir aqui, Barbosinha, que a gente saiu aqui de Arapiraca da média de 12 sacos por hectare de milho, 12, 13 sacos, para 120 sacos por hectare aqui, um dos melhores do Brasil aqui. Mas hoje esse pessoal fez esse trabalho aqui em Arapiraca, pegaram 2 anos, reimplantaram, o pessoal desestimulou-se. Resultado, Sergipe hoje, nosso vizinho aqui, está com alta produtividade de milho, e veio os técnicos de lá aprender como ia plantar milho aqui em Arapiraca. Pegaram a orientação e hoje eles estão na alta produtividade de milho lá fora. E aqui a gente está perdendo. Hoje Arapiraca, segundo o secretário da Agricultura, teve uma conversa com o Coringa, e o Coringa está precisando de muito milho. O Coringa está comprando milho, estava comprando há bem pouco tempo, o Zé Luiz disse a gente que estão comprando milho no Maranhão. Tá entendendo? Porque eles montaram a empresa do Luiz Eduardo Magalhães lá, que lá era autoprodutivo de milho. Hoje o povo mudou lá para algodão. E aí, hoje, me parece que há bem pouco tempo, quando eles me deram essa informação, no algodão, aliás, o milho, lá em 3 produtores de milho do Maranhão planta mais milho do que todo Luiz Eduardo Magalhães total. Então, para você só ver, então, o milho muito bom. Agora, a única deficiência do milho aqui é que se ele der uma escassez de chuva nos 15 dias que ele emboneca para soltar o pendão, o cara perde a produção toda. Esse é um lado ruim, né, desse desequilíbrio. Mas de resto é excelente aqui o milho. Pois é, a gente nesse primeiro bloco, a gente conclui aí estas informações que com certeza despertou o interesse de muita gente de conhecer um pouquinho da cultura, a questão dessa parte climática, a questão dessas trevoadas que a gente conversou agora. Eu vou a um bloquinho publicitário em nome das 3 óticas Genf, 2 aqui na cidade de Arapiraca e 1 na cidade de Piaçabuçu. Segundo bloco, eu vou voltar conversando com o Cícero da Massaranduba, o Matuto de Luxo, falando da questão comunitária. Hoje, a comunidade de Massaranduba em destaque. Você vai conhecer, há pouco tempo era sítio e hoje é um dos bairros populosos da cidade de Arapiraca. Eu volto já já. Pois é, estamos de volta, meus queridos telespectadores, e nesse segundo bloco, como anunciamos, ainda conversando com o Cícero da Massaranduba. Eu, para você que não conhece ainda, eu sou o Barbosinha, sou presidente do bairro Brasiliana. Já fui o presidente da Facomar, aquele prédio da Facomar. Foi quase vice-prefeito também. Fui candidato a vice-prefeito, fui candidato a vereador 2 vezes.
mas buscando a questão de uma forma coletiva, de o povo participar, de não me envolver nessa questão que muita gente se envolve, desse cadastro que eu não sei nem por onde é que começa, e nem quero, certo? A gente espera uma nova mentalidade do povo. Mas a gente conversa com o Cícero da Massaranduba agora. Cícero da Massaranduba é meu amigo. Ele já foi presidente do bairro Massaranduba por diversos mandatos. Hoje quem ocupa, quem trabalha na frente da associação, minha amiga Neide, que é nora dele. O Cícero da Massaranduba tem uma história do Morro Santo. O Cícero da Massaranduba tem história com relação ao sindicato, ou o sindicato aqui da cidade de Arapiraca, Sindicato dos Agricultores. O Cícero tem história da Cooperal, de cooperativismo, ele entende. De tudo ele entende um pouco, já foi candidato a vereador, certo? E agora ele vai falar com a gente, e hoje o tema é Massaranduba, que há pouco tempo era um sítio, e hoje é um dos bairros mais populosos de Arapiraca. E a gente precisa saber a história de, recentemente, um sítio, como tantos sítios que existem aqui no município, para hoje um dos bairros populosos. Cícero da Massaranduba, conta pra gente a receita, conta pra gente o tempero desse crescimento acelerado, desse desenvolvimento da comunidade chamada Massaranduba. Barbosinha, eu poderia falar aqui N coisa que, na minha visão, chegou a Massaranduba disparar, eu diria implodir em relação a Arapiraca, né? Porque ele se destacou muito. E eu digo a você que eu tenho a impressão que a gente teve muito a ver com isso. A Massaranduba era um sítio muito conhecido, assim, muito visitado politicamente, mas havia uma coisa, coisas isoladas, sabe? Algumas famílias lá na Massaranduba praticamente é feito de 6 famílias. São as famílias Eusébio, Tertuliano, Feliciano, Licu, Gomes Ribeiro, Zé Vermelho, João Pereira e Luiz Vicente. Essa era a família tradicional a família Albuquerque está inserida nesse meio? Albuquerque, sim, porque era os Tertulianos. Certo. Os Tertulianos são Albuquerque, está inserido muito nesse bem. meio. Resultado, havia umas 5 pessoas lá que eram consideradas representantes políticos da Massaranduba. Referência, né? É referência, que o político ia lá, tem que visitar. Matava um boi na época da eleição, fazia uma festa, cachaçada, bebedeira e tal. Terminava a eleição, passava mais 4 anos para os caras voltarem de novo para fazer alguma coisa. E a história era essa mesmo. Eu nunca quis me envolver com um movimento desse aí, mas vendo aquele furo, sentindo a necessidade que a comunidade precisava dar outro rumo, combinei com o pessoal. Graças a Deus sempre tive uma boa relação com todos, para nós nos reunirmos, de vocês que são acostumados a fornecer mocotó, buchada, boi, porco, carneiro, esse pessoal. A gente vai sentar, vai ver o que a Massaranduba tem, vai ver o que ela precisa. E a partir daí a gente vai chamar exatamente a nossa necessidade, e vamos sentar, chamar essas pessoas que é acostumado a fazer isso com vocês. Aí a gente identificava o problema que a gente tinha, e quem é que pode resolver? Fulano e tal, vamos convidar para uma reunião. Quando ele chegava, Barbosinha, para dar um não a mim era fácil, porque eu nunca tinha dado nem um cafezinho pequeno a eles. Mas quando ele via na roda, tava os Tertuliano, tava o pessoal do Zé Vermelho, tava o João Pereira, tava, enfim, todas as famílias da Massaranduba que eles eram acostumados a fazer farra lá, estavam lá presentes. Inclusive, você falando isso, abrindo um parênteses, a gente pega como referência o senhor Pedro Tertuliano, que era um conselheiro, era um camarada respeitado da região. Muito grande. Tinha a questão do banco, que sentava lá os sobrinhos, os netos, todo mundo ainda lá. Hoje senta. E aí, a tradição dele ficou. E aí o seguinte, aquele aconselhamento dele, né? Ele aconselhava, conversava com o filho, com alguma coisa. Se tivesse um problema de ordem familiar, ali colocava ali para ele ali. E ele era um mediador, era como fosse um juiz, um orientador, para resolver aquela questão ali. Então, uma das referências, Pedro Tertuliano, é assim? Eu vejo que aquela família, eles se reúnem todo dia. O velho foi embora, mas ficou a tradição. É na casa do vô Pedro, do pai Pedro, do vô Pedro, que vou para lá. Então o velho já se foi, Deus o levou, mas a família ficou e eles se reúnem lá. Você pode ir domingo, 9 horas da manhã, que eles estão lá, bebendo, brincando e jogando. Até dar, brincando, o jogo deles é brincando, certo. Mas até dar 1 a 2 horas, muitos dias vão para a tardezinha ali. Então eles se reúnem todos os dias, todos os dias, à noite
e no domingo o dia todo. Tá entendendo lá? Então eu acho uma das características e muito importante. Você sabe, dentro de uma família, se discutir união, os problemas, o cara pode até não ser santo, mas o que está mais aguçado pode ser quebrado daquela ideia com o outro que tem uma ideia mais maleável, né? E resolve. Então a família praticamente é uma tradição, eu acho muito importante essa família. Isso havia em diversas famílias. Hoje praticamente só tem essa família e tem uma parte da família do Zé Vermelho que ainda faz isso. Me faz lembrar também, abrindo um parênteses, lá do sítio Bom Nome. Lá existiu o seu Zequinha, que é pai daqueles cabeças da família lá, família Albuquerque, e que dizia assim, que sentava naquele banco, ele lá, e ele era o conselheiro. Então era uma coisa cultural, uma coisa assim diferente, que a gente praticamente não vê. A gente vê a questão de Massaranduba, que ainda prevalece ainda, representando o saudoso Pedro Tertuliano, e lá do Bom Nome a gente não vê mais essa questão aí dessa união, como ainda existe na Massaranduba, Cícero. Que isso, Barbosinha, tem uma coisa muito importante, eu vejo ali na Massaranduba, é que a maioria do pessoal que mora na zona rural, quando vai melhorando de vida, vai se mudando para o centro da cidade. Certo. E a Massaranduba, o pessoal melhora de situação e permanecem lá. Isso é uma coisa, sabe, você não vê pessoas... Tem alguns aqui na cidade, mas o grosso lá são de lá e moram lá. Tá entendendo? Melhoram de situação. A exemplo do Heraldo Albuquerque, né? Do supermercado Albuquerque, do próprio Marquinho, que de qualquer maneira está hoje morando no Ouro Verde, mas ele tem uma casa na Massaranduba também. Lá na Massaranduba, onde eram os terrenos do avô dele. Tá entendendo? Então, tantos outros, eles têm aquela tradição de permanecer na comunidade. Isso é muito importante, isso aí. Cícero da Massaranduba, eu vou pedir um play e volto. Já trabalhamos em nome das óticas Jennifer, com 3 lojas, 2 na cidade de Arapiraca e uma na cidade de Piaçabuçu. Trabalhamos também em nome de Triunfo Pedras Limitada, a entrega mais rápida de Alagoas. Volto já, hein? Meus queridos telespectadores, estamos de volta apresentando o programa Agreste Rural na sua TV Liberdade, a TV que respeita você. E você é muito importante. É muito importante você participar, de você interagir com este programa e trazer o seu ponto de vista, que o seu ponto de vista é de fundamental importância. Independente que você seja doutorado, independente que você seja, que nem o Cícero, um matuto da zona rural, mas que conhece a história, a vivência do homem do campo. Sabe a importância que tem da agricultura familiar? Sabe a importância que tem de investir na agricultura e das pessoas produzir para a agricultura. Cícero da Massaranduba, a gente fecha o nosso bloquinho, nossa participação, falando um pouquinho da história Morro Santo da Massaranduba. Começou há quantos anos, por quem e qual é a sua importância? Como é que está o Morro Santo da Massaranduba hoje? Barbosinha, o Morro da Massaranduba é uma história muito antiga. A história, a gente tem alguns dados que a gente coletou, foi visto que por volta de 1870, tinha um morador lá, era orientado, havia uma orientação, houve um surto de febre, chamava peste negra, uma febre muito perigosa, que muitos parentes meus morreram com essa doença. Diz que enrolavam de palha de banana, e a pessoa ficar largando a pele, chamava o couro, né? Preto, e largava. E aí entrava em putrefação. Resultado, havia uma orientação dos padres jesuítas que deveria ser colocada uma cruz em todos os morros do Nordeste, onde estava assolando essa doença. E a Massaranduba foi colocado um cruzeiro lá, por volta de 1870. Certo. Um morador lá da Massaranduba, que morava lá no morro, conservou essa cruz, lá no pé do morro, conservou essa cruz por muitos anos. Esse morador era, por sinal, avô da minha sogra. Certo. Esse morador conservou essa cruz por muito tempo, e essa cruz durou uns 60 e poucos anos para se acabar. A coisa é tão prodigiosa, sabe, Barbosinha, que antes dessa cruz se acabar, nasceu um pé de árvore
perto da cruz, e esse pé de árvore abriu 2 galhos, feito uma cruz novamente. Quando a cruz de madeira acabou, o pessoal ficou pagando a promessa, aquelas peregrinações, aquelas devoções, né? aquelas devoções no pé de árvore. Até que em 1962 o padre Epitácio Rodrigues pediu ao pessoal que construísse um cruzeiro de cimento e botasse lá no morro para o pessoal continuar naquela penitência, né? É. E o pessoal fez esse cruzeiro, isso ali feito a cerca de 1.500 metros de distância lá do morro. E o padre Epitácio conduziu uma procissão, subindo naquele morro, levando aquele cruzeiro, que eu acredito que no mínimo ele dava uns 300 a 400 quilos. E subindo, botaram um bocado de madeira e subiram naquela serra, naquela ladeira das cordas, que não subia de carro ali, e colocaram aquele cruzeiro onde ele está plantado até agora. Eu ajudei a conduzir aquele cruzeiro, mamãe. Eu tinha 12 anos de idade, eu já vou completar 72 anos já. Entendeu? Então, para você ter ideia. Aí essa foi consolidado quando foi na década de 80, estava o envolvimento do Demoury Leão, posso falar, né? E o Demoury Leão, candidato a deputado, um menino lá da Massaranduba pediu a ele uma ajuda para construir uma capelinha lá no morro. Ele foi e deu 2 milhetes de tijolo. O padre Aldo pediu para o pessoal subir cada um com um tijolo na mão. E quando foi, o Demoury marcou, em meia hora tinha subido 2 milhetes de tijolo. Qual a conclusão que ele tirou? Durante meia hora já subia 2.000 pessoas no movimento natural, e o político sabe, para botar 2.000 pessoas numa praça, quanto gasta, né? E esse já havia um movimento, aí ele resolveu investir e fizeram a estrada lá para subir de carro e construíram aquela capelazinha pequena que tem lá, ainda na gestão do Severino Leão. Dali em diante ele tomou gosto e começou a obra da outra igreja, né, da igreja grande, essa que você participou, já nos ajudou muito com o seu trabalho, e está lá a obra. Depois precisa fazer uma reflexão novamente para se retomar aquele amor, mas eu não tenho palavras agora para dizer. Precisa que os padres se manifestem, né, que com a paralisação, a morte do Dom Valério, tudo aquilo ali atrapalhou. Vamos ver com essa pandemia também, né? Exatamente, é. Mas então a história do pessoal paga a promessa, mamãe, ainda hoje sobe de joelho, com a pedra na cabeça, nas costas, chega lá com o joelho cheio de sangue, leva suas fitas. Ninguém vai discutir fé, que fé é crença, e crença ninguém pode. Cada um tem a sua, né? Tem a sua, né? A gente tem que respeitar. A verdade é que ali é uma coisa de Deus. Precisa que o povo se manifeste e ajude aquilo ali. Pois é, assim, muito obrigado, Cícero. Assim a gente conclui o programa Agreste Rural na sua TV Liberdade, a TV que respeita você. Muito obrigado, Cícero. Obrigado, tuas ordens. Precisando, tuas ordens. Pois é, com a reportagem de Barbosinha e nas câmaras, Cabeça de Mamão. Forte abraço para vocês, hein? Até o próximo domingo, se Deus quiser.